Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui no nosso 26º episódio do podcast Aula Aberta, presente no portal E aí. Eu convido a todos para poder visitar o portal, ver os outros 25 podcasts interessantíssimos, todos com temas empresariais, temas de interesse empresarial, temas de interesse econômico, temas da atualidade. E hoje, no nosso 26º, estamos tendo aqui a satisfação de estar com Tamires Dantas. Ela que vou ler aqui rapidamente o currículo da Tamires, ela que é psicóloga e sócia diretora da Onyx Soluções em Gestão Integrada, com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, atua de forma estratégica em RH generalista, cultura organizacional, desenvolvimento de lideranças, saúde mental corporativa e implementadora da NR1, que vai ser o nosso foco aqui da nossa conversa hoje. A NR1, que após o adiamento em um ano, está sendo implementada aí no dia 26 de maio do ano de 2026, e uma norma que tem que ser utilizada. Aliás, vamos conversar mais sobre Tamires, é ela que vai nos dar essa informação, e conectando desempenho humano às diretrizes do negócio. Com vasta vivência nos subsistemas de RH e também na clínica e na orientação da carreira, o que amplia a sua visão sobre comportamento, gestão emocional e desenvolvimento profissional. Tamires, seja muito bem-vinda aqui ao podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, presente dentro do portal IAI, o nosso podcast Aula Aberta, é a oportunidade que nós temos de estar vivenciando, aprendendo e ensinando novas oportunidades, dando novas oportunidades para os nossos ouvintes, telespectadores. Mas fale um pouquinho de você, Tamires. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade em nome da Onyx, né, estar representando a nossa empresa aqui, e poder esclarecer, né, algumas informações relacionadas à NR1. Essa atualização chegou realmente, tomando uma proporção, né, em termos de receptividade pelas empresas, né, muitos códigos, muitas, né, o que é NR1, o que é GRO, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a NR1, ela já existe, né, Sim. desde a década de 70. Uhum. 1970 já existia a Já. NR1 e ela teve algumas atualizações ao longo desse tempo, né? Ela é a norma mãe que a gente fala, né? Falando numa linguagem mais acessível, ela é a norma mãe que as outras normas que vêm depois se baseiam sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Que é o GRO. Então, ela direciona as empresas a olhar para esses riscos, né, no ambiente de trabalho. E houve essa ampliação, essa atualização, não foi nem a inserção sobre os aspectos, né, psicossociais, mas foi a obrigatoriedade Sim. de gerenciamento delas, né. Então, falando um pouco mais sobre isso, hoje as empresas que já aplicam a NR1, elas têm o papel ali de levantamento, né, de riscos biológicos, físicos, ergonômicos, né, de acidentes também, né, relacionados ao ambiente de trabalho. Então, eu vou atuar ali numa demanda administrativa, quais são os riscos que esse colaborador tem dentro desse ambiente de trabalho referente à atividade dele. Então, a atividade as demandas, os fatores psicossociais foram agora incluídos não só para levantamento, né, mas também para gerenciamento desses riscos. Olha só. Então, as empresas elas são hoje obrigadas a identificar, avaliar, né, controlar e prevenir. Então esse é o processo, da NR1, a atualização, na verdade, dela. E quem é que fiscaliza a NR1? É o Ministério do Trabalho, da Isso, Previdência? exatamente. Quem O é? Ministério do Trabalho, ele direciona, então Sim, ele também é responsável pela NR1 e sim. todas as outras normas regulamentadoras. Essas NRs, elas direcionam como as empresas devem conduzir, a fim de minimizar impactos, e aí, um adendo é sempre que a empresa, ela muitas vezes observa isso muito como custo, mas na verdade a empresa ela tem prejuízos não só com as fiscalizações, mas prejuízos operacionais, né, porque o colaborador que está, né, com alguma questão psicológica ou um ambiente principalmente, né, sendo uma
algo que está contribuindo para a não saúde desses profissionais, ele cai em produtividade, ele impacta na ausência ali, no absenteísmo, que é a ausência do colaborador ali. Fora o que a gente fala de presenteísmo, que a pessoa está no trabalho, mas ela não consegue render, de fato, o que ela poderia dentro daquela posição. É, quem hoje está sujeito, aliás, vai estar sujeito a essa fiscalização a partir do dia 26 também, Pronto, de maio. a NR1 ela se aplica a todos os tipos de empresa que fornecem ali o serviço com colaboradores CLT, né. Certo. Então ela tem a obrigatoriedade. Até um MEI que tem, o MEI pode ter um CLT, até ele O também está MEI ele não sujeito? está sujeito Perfeito. especificamente, ele não está sujeito à fiscalização da norma, Certo, mas ele está sujeito a gerenciar riscos na empresa dele. certo. Então toda empresa ela precisa olhar para esse aspecto, né. Em relação a 26, né, o 26 de maio não é para que as empresas comecem a trabalhar sobre isso, é que elas vão passar a ser Fiz fiscalizadas. Então, as aham, expectativas do ministério isso. é que as empresas já estejam adequadas Sim, ou deu já todo tenham esse ano aí para essa se adequação. adequado. Foi criado, inclusive, né? A gente teve inicialmente ali um guia Sim. orientando as empresas. Posteriormente, né, mais recentemente, a gente tem um manual. Inclusive, o manual ele fala que ele é um manual de orientação e aplicação, né? É mesmo que dizer para as empresas assim, olha, eu já estou dizendo, inclusive, como aplica. Tem exemplos, é aberto à sociedade, então não é só as empresas que têm acesso, os próprios colaboradores têm acesso a essas exigências que estão sendo feitas, né? E assim, o que eu percebo ao longo desses anos trabalhando com empresas é que tem as outras questões que estão envolvidas antes desses gerenciamentos que impactam no processo. Então, esses riscos, por exemplo, a gente tem ali, né, de sobrecarga de trabalho, riscos de assédio. Cada empresa vai ter riscos maiores ou áreas também, pode ser que algumas áreas tenham mais Isso risco. protege também o trabalhador, porque Uhum. pela pesquisa que eu fiz, ele também pode se negar a realizar algum tipo de atividade que esteja ali, que coloque em risco a sua integridade física e mental. Exatamente, exatamente. Hoje, né, as empresas elas conhecem muito o processo do ASO, né, aquele Uhum, exame médico que a gente faz isso. para ser admitido. Ali já aparece, né, quais são os riscos, por exemplo, de uma pessoa que faz uma atividade administrativa. Ela tem riscos ali, de ter determinadas questões físicas, Alerta. né, então isso já vem, por exemplo, no ASO Uhum, dela, né. Muitas empresas elas não apresentam esses riscos abertamente, mas existem as OSs que a gente fala nas empresas que deveriam sim já estar apresentando para o colaborador esses riscos. Essa atualização, ela fala com maior clareza sobre isso. Ela diz que as empresas elas precisam comunicar os colaboradores e não só comunicar. Esses colaboradores eles precisam participar da construção desse processo, como por exemplo, setores como o SESMIT, que é a área de segurança, né, e medicina do trabalho, algumas empresas têm a exigência, o próprio RH, que acaba se tornando um protagonista, né, nesse processo também, e a CIPA para as empresas que têm a CIPA, que é a comissão ali interna de acidentes e assédio, que também teve essa atualização. Então, o cipista, que tem representantes pela empresa e representantes dos demais colaboradores, ela também é um agente participativo ali nas empresas que têm essa exigência legal. Assédio nos seus mais diversos aspectos, Nos né, mais moral, diversos sexual aspectos, e moral, sexual, até a estrutura, né, uhum. de falta de clareza de papéis, a parte de comunicação, né, de não ser um ambiente, psicologicamente seguro para os profissionais, tudo isso hoje faz parte dos fatores. Uhum, Então, envolve para as empresas não só cumprir a norma dos uhum. riscos psicossociais, mas muitas empresas hoje, principalmente de pequeno e médio porte, a gente percebe que elas não têm ali a estrutura ainda organizada, isso impacta. Líderes, muitas vezes, são promovidos sem o apoio de desenvolvimento, então, infelizmente, podem se tornar, assim, profissionais que assediam ali. Às vezes são pessoas tecnicamente muito boas, e que aí são alçadas ali a uma liderança e não sabe gerir pessoas, sabe gerir o processo, né. E o funcionário ele pode denunciar, Sim, questões em que ele se sinta, prejudicado sim, por essa chefia, que não é isso, uma liderança, né, é sim, uma chefia e muitas vezes, até a falta de informações claras do seu papel, sim, que seria
né, função desse Isso, líder a passar, e sim, caso ele esteja se sentindo prejudicado, isso. até no processo de crescimento dentro da própria empresa, né, ele pode utilizar-se Sim, da norma para sim. Eu denúncia. entendo que são várias frentes, assim, Uhum, né? É um avanço gigantesco na área de saúde e segurança das empresas, uhum. mas são muitos desafios, né? Não só para os empresários, mas para os líderes, principalmente, né? Para a área de RH, que também faz parte, né? O RH também é colaborador, também vivencia, às vezes, um ambiente difícil de. E é um processo de aprendizado para todo mundo, então é todo mundo envolvido, né? Eu percebo que muitas vezes também fica muito terceirizado somente para o colaborador, ou seja, o dono da empresa ele acha que aquela pessoa tem um sofrimento mental, então a questão é aquele colaborador, como por exemplo o que foi afastado. Inclusive os custos não é só de quem é afastado, existe impacto na empresa como um todo, né? Inclusive empresas que cuidam e que passam a cuidar da saúde mental, elas vão ser melhor avaliadas, elas vão pagar menos impostos. Isso também tem na Ah, é. legislação, né? Então, isso tudo é uma cadeia, assim, bem grande, né, de oportunidades, eu vejo como oportunidades, mas que as empresas precisam realmente, primeiro, selecionar melhor seus profissionais, treinar os profissionais que ele já tem, porque, de fato, o profissional ele vai precisar dominar muito o que ele faz para que ele não seja um agente negativo dentro da instituição, né? Que ele possa colaborar com esse processo de implementação de ações de saúde mental. Então, o que a NR1 traz também é que precisa ser feito um programa, né, contínuo de acompanhamento, gerenciamento ali desses processos. Então, primeira etapa é o diagnóstico mesmo. Então, cada empresa vai ter aquilo que é mais severo, mais arriscado. Alguns setores podem ter alguns aspectos. Então, vamos dizer que a empresa que eu trabalho, o que está mais crítico ali é a questão do esgotamento, né, do profissional. Outra empresa já pode ser o assédio, ou outro setor já pode ser o assédio ali como algo mais forte, né? Então, as intervenções, elas também têm que ser têm que serem feitas de acordo ali à severidade da, da situação. Então, por isso também que não cabe uma receita de bolo. Não é simplesmente a gente pegar os fatores, né, definir um plano de ação se não é a realidade daquela empresa. Então, o diagnóstico da empresa precisa ser feito, para que aí a empresa possa atuar na sua realidade, né? Então, é importante que as empresas, os empresários, eles acolham essa regulamentação não só como uma lei, não só como uma questão burocrática, mas além de promover saúde mental, né, prevenir, também dar o suporte necessário. E eu também convido, né, aos colaboradores, aos empresários, aos líderes, que também busquem cuidar da sua saúde mental individual, né, porque isso também vai contribuir para ambientes mais saudáveis, né, já que os ambientes são formados por todos nós. Estamos aqui com Tamires Dantas, da Onyx, e com essa conversa extremamente esclarecedora, oportuna, né, Uhum, já que se trata de uma norma que vai começar a ser fiscalizada, talvez sim, ainda num processo educativo durante sim, alguns meses, mas a partir do dia 26 de maio, uhum, não há nenhuma orientação em relação à prorrogação desse prazo, sim, né? Algumas instituições solicitaram que sim. pudesse Prorrogação. ser feito mais uma prorrogação, mas a princípio não vai acontecer. E estamos aqui no nosso aula aberta da UniACB, Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, e eu queria fazer uma pergunta para aquelas empresas, Tamires, que é a grande realidade das empresas Sim, brasileiras que não têm um setor de RH, né? Geralmente é o dono da empresa que termina, né, como sim, toda pequena empresa, sendo um comprador, contador, sim, vendedor, o relações públicas, sim. né? Como é que se dá esse processo para uma empresa de micro Menor, porte, de sim, pequeno porte, com poucos funcionários, mas que está sujeita a essa sim. fiscalização? A relação ela acontece a Geralmente partir. é uma contabilidade externa que termina dando esse apoio, Isso, né? exatamente. Fazendo esse papel. Eu costumo dizer que o empresário ele tem a ideia, né, e ele tem aquilo construído muito na mente dele. A partir dali, ele vai precisar reconhecer as necessidades, mas lógico, envolve custo, investimento, planejamento, né? Mas assim,
A empresa ela não tem uma obrigatoriedade de ter um setor de RH, embora eu recomendo, né, que isso aconteça. Normalmente tem uma pessoa ali no financeiro administrativo que começa pegando a demanda de departamento pessoal. Só que as demandas, né, de clima, as demandas de que envolvem ali as relações humanas, elas vão surgir, né? E necessariamente a empresa é interessante fazer esse investimento, nem que seja terceirizado. O processo de atualização de NR1 especificamente, a empresa ela pode, inclusive a norma traz isso, a cartilha do MTE também, que a empresa ela avalie como ela vai fazer, tanto a medição quanto a aplicação e a avaliação e controle. Algumas empresas, inclusive, até para que as pessoas se sintam mais à vontade nesse processo para responder questionários, para participar de entrevistas, para serem observadas nos ambientes. Ter um terceirizado, às vezes, traz maior confiabilidade. E tem aquilo também que eu sinalizei para vocês: o RH também é funcionário, o RH também é agente, né? Não só promotor, mas também pode sofrer ali. Já abarca também muitas atividades, então ter um Eu externo pode perguntei isso ao ser. presidente da BRH, num Sim. podcast que nós fizemos, o Victor Igdal, quem é o RH do RH, né? Exato. Então, assim, é importante também, sim, o RH é protagonista nesse É, processo, mas ele também é um setor a ser avaliado, cuidado e apoiado. O que eu percebo também é que falta, principalmente nessas empresas, o básico para prevenir esses outros processos, que é planejamento, processos estruturados, descrições de cargos claras, né? Porque o que que esse profissional, esse empresário faz? A demanda chega, né? E aí ele não precisa de mais uma pessoa, às vezes pede alguém de confiança, que não tem a formação, que não tem o preparo, que não tem a condução, e aí vai formando a sua empresa ali dessa forma. Então, hoje a gente se depara inclusive com empresas médio prazo, até grandes, que não têm descritivos claros, né? Então as pessoas elas não sabem o papel real delas, né? Não tem ali um cronograma de ações de endomarketing que ajuda na integração das pessoas, não tem um espaço seguro de anonimato para se posicionar, né? Não tem uma avaliação de clima organizacional, que é interessante que tenha minimamente uma vez por ano. Eu costumo dizer que tem empresa que nem a confraternização ela consegue ali fazer, né? E são desafios do empresário, porque ele pensa no negócio, né? Ele pensa nos resultados, no impacto que na ele quer, na competitividade. competitividade. Então, ele precisa realmente de profissionais. Inclusive nós da Onyx fazemos esse trabalho, né, de assessoria também, para que o próprio empresário ele cresça de maneira sustentável, ele saiba inclusive quais os perfis de profissionais que ele deve contratar, né, porque contratação e investimento, turnover é algo muito preocupante. O que é o turnover? É a entrada e saída de pessoas, né? Isso impacta muito financeiramente a empresa, E na né? filosofia, no DNA da própria empresa, porque as Sim, pessoas terminam não tendo do tempo de. senso de Aham, pertencimento. Uma coisa que eu falo muito sobre a NR1 agora é a questão da reputação da empresa. Isso hoje os jovens, né, as novas gerações já têm questionado muito. Quem é essa empresa que eu estou entrando, né? Essa empresa oferece o quê em termos não só de benefícios, em termos salariais, né? Mas tem empresas hoje que a gente percebe, né, que tem lá um day off, que é o dia do aniversário, muitas vezes ali a folga, tem um espaço, né, que é de descanso, um local adequado para refeições. Então, tudo isso facilita o processo do trabalho. É importante também reforçar que não devemos colocar a empresa nesse lugar de a empresa não faz o que deve ser feito. A empresa ela precisa ter o suporte profissional, né? A orientação que o Ministério está dando já precisa ser aplicado, né? Ou por um profissional interno, que pode ser um RH, ou por uma empresa terceirizada que também pode realizar esse trabalho. A área de segurança ajuda bastante também, porque ela já faz isso com a parte dos outros riscos. Então, tem empresas que têm técnico de segurança, tem empresa que tem exigência de ter um médico mesmo, né, da área de saúde do trabalho. Então, vai depender também das outras normas que exigem esses profissionais pelo quantitativo de e pela empresa e natureza da empresa, pelo risco da empresa. e pela Isso, natureza dela. isso. É uma conversa extremamente interessante, importante aqui na nossa aula aberta da UniACB, que vai estar presente aí no nosso portal e aí. E eu queria falar agora sobre um tema que a gente não falava há 20, 30 anos atrás: saúde mental. Né? É um tema que a gente há 20, 30 anos não tratava. Uhum. Né? Aliás,
o que se dizia, nas empresas deixe seus problemas do lado de fora, né, Uhum. quando você estiver aqui tem que estar 100% focado, como se Sim, fosse, algo, possível de ser feito, sim, né, nas relações. Mas hoje a gente tem visto um número imenso de afastamentos por problemas, sim, relacionados a gatilhos e etcétera, que sim, acontecem muitas vezes dentro do ambiente de trabalho. sim. Na sua opinião, quais são os principais fatores, disso estar acontecendo? Hum. Ou sempre existiu e somente agora está sendo, vamos dizer, divulgado, mostrado e as pessoas, têm adotado outras posturas, inclusive dentro das empresas? Ou é um fenômeno da nova geração, de 15, 20 anos para cá que tem acontecido? Então, na verdade, eu acredito que é um conjunto, né, nós a sociedade ela passa por mudanças ali, adaptações àquela nova realidade. A gente tem uma série de fatores, né, a gente tem, muitas exigências, muitos estímulos, a gente tem muitas cobranças, muitos papéis a serem desempenhados, né, a produtividade hoje não é só uma produtividade da empresa, é uma produtividade individual. O outro ponto que é a própria saúde mental, a saúde mental ela sempre foi tratada de uma maneira estereotipada, né, muito negativa, né, a própria psicologia, tem pouco mais de 60 anos, então é nova. Então a saúde mental ela nunca foi tratada como uma prioridade. Eu costumo dizer também que o ser humano ele trabalha muito no controle, então muitas pessoas hoje só buscam a saúde mental, né, ou um acompanhamento especializado, e muitas vezes inclusive começa pela medicação, não vai para uma psicoterapia, quando realmente ultrapassa diversos limites, inclusive físicos. Então eu percebo que o desdobramento nas empresas, o que que a NR1 traz? Que as empresas elas não sejam um agente potencializador ou que realmente promova esse tipo de adoecimento, né, que aí a gente vai falar de depressão, ansiedade, o burnout, que é de fato um esgotamento ali. Muitas vezes o profissional, ele inclusive se identifica com a atividade que ele realiza, ele se realiza na empresa, mas ele não entende ali aquele sentido. Então os próprios diagnósticos são algo novo para as pessoas, para os profissionais também. A pandemia, ela trouxe um novo repertório para as pessoas, inclusive dando espaço para o profissional psicólogo atender online, dando espaço para essa pessoa se permitir, né, ser ouvida por um profissional. Então, veio pela dor, né, esse cuidado ali com a saúde. Mas a saúde mental, ela é uma saúde integrativa também. Então a gente hoje tem outras discussões de escala de trabalho, né, por exemplo, é uma delas, porque às vezes até os 44 horas não são 44 horas, você está em casa, você atende telefone, você leva trabalho para casa, você sobrecarrega, né, a mulher ou o homem ocupa vários papéis, não, eu tenho, que trabalhar, eu tenho que ser mãe, eu tenho que cuidar da saúde física, eu tenho que ser fitness, eu tenho que ser bela, enfim, né, isso não acontece só com a mulher, né, percebo também que as nossas gerações elas vão sofrendo com as cobranças daquilo que a gente viveu, querendo eu não tenho filhos, né, mas estendendo isso aí para a nova geração. Então, hoje os jovens, eles perceberam que muitos pais, por exemplo, se dedicaram exclusivamente ao trabalho. O trabalho ele era identidade do ser humano, né, por muito tempo. E aí esses jovens veem esses pais hoje cuidando da saúde física e psicológica, porque se dedicaram de maneira, vamos dizer assim, exacerbada ali ao trabalho. Eu dou muito um exemplo, eu não atendo crianças, mas estudei sobre e tenho colegas que atuam, dou muito exemplo das crianças ansiosas, né, porque aí o pai ele quer sanar aquela demanda, né, da dinâmica ali da criança, principalmente as hiperativas, aí coloca na natação, coloca no judô, coloca no inglês, né. Inclusive a própria psicoterapia se torna mais um agente, ansiogênico ali para a criança. Por quê? Porque ela está sendo ali, estimulada o tempo todo. Tem crianças que sim, tem que avaliar cada caso, mas tem crianças que esse próprio processo é ruim. No trabalho a mesma coisa, né, as pessoas elas vão ficando pela remuneração, ou ficam pelo cargo, não estão preparadas às vezes, e aí isso também adoece, né, você sair eu já fiz avaliações de profissionais que tecnicamente eram muito bons, e a empresa que queria promovê-lo, mas ele não queria ser líder, né, ele não queria ser promovido.
Olha Então, só. eu acho que tem um pouco disso também, as pessoas negligenciam também os seus desejos, né, "Poxa, eu sou pai, eu não tenho direito de escolha, porque eu tenho que pagar as contas", né, ou então eu tenho um determinado nível ali socioeconômico, eu não posso descer disso. Então isso vai também adoecendo, mas principalmente eu acredito que seja porque o ser humano ele gosta de ter o controle. Então, quando a gente fala que a gente não tem nenhum controle da mente, porque é esse o entendimento estereotipado, infelizmente, das pessoas, ele se sente depreciado ali, né? Dentro de um ambiente, por exemplo, ali adoecedor, a gente vai ter um colaborador que se afasta, né? Qual a visão das pessoas, dos colaboradores, sobre esse colaborador que se afastou? Uhum. Né, então, infelizmente, muitos líderes, muitas empresas, às vezes, terceirizam para a pessoa, né, aquela questão. Pode ser que a questão seja, de fato, algo que não foi promovido pelo ambiente de trabalho, mas o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente que, não piore essa situação ou não Ao promova, contrário, que seja né, que acolhedor. seja acolhedor, porque assim, a própria produtividade do ser humano é diante daquilo que ele faz mais espontaneamente, ou ele se realiza também. Eu costumo dizer que o nosso propósito ele é servir, onde a gente precisa encontrar, mas todos nós estamos aqui para servir de alguma forma, e o trabalho ele é muito realizador, né, para as pessoas como um todo. Então recomendo que as pessoas cuidem da sua saúde mental, aqueles que são mais tímidos, né, não querem ali se expor, tem algumas barreiras ainda a serem enfrentadas. Não precisa falar para todo mundo, conversa só com a sua psicóloga mesmo, né. Às vezes inicia ali pela Isso é psiquiatra. importante ser posto, né, Sim, porque, as próprias redes sociais, muitas vezes, mostra uma realidade, idealizada, uhum, coisas que não são verdadeiras, e as sim, pessoas se deparam, né, as pessoas, sim, não conseguem se enxergar, sim, muitas vezes, naquele processo em que um colega de carteira do lado demonstra numa rede social. sim, E isso gera frustração, sim, né. O que é que falta para mim para que eu possa ter essa vida sim, externa, né, sim, então, isso pode estar sim. disparando uma série de gatilhos também. Sim, e quando você fala dos aumentos, né, a própria legislação, né, teve que virar norma para ser cumprida mesmo, Imagina. porque esses números são os números que estão com os afastamentos, né, então impacto no INSS, impacto na empresa como um todo, impacto internamente, porque se eu conto com o meu colega ali do meu Uhum. lado para fazer uma atividade e ele se afasta, muitas vezes sem previsão de retorno, né, tem um impacto na empresa também, inclusive Sobrecarrega, né. de sobrecarga e financeiro, Uhum. né. Então, vai repor esse colaborador, não vai, né. Esse colaborador, diante do cenário, ele fica com medo de retornar, ele vai permanecer na empresa ou não, então é uma série de desdobramentos. Por outro lado também, é um papel social da empresa promover saúde mental, porque a saúde mental tem que ser promovido por todos. A gente, né, enquanto pessoas, precisamos ter, Esse assunto dar precisa ser desmistificado, desmistificado, né, exato. pela sociedade como um todo. Isso. E a gente precisa promover né, uma psicoeducação primeiro, né, e também uma segurança psicológica, né. Então, assim, muitas vezes as pessoas também, na primeira oportunidade que elas tentam se posicionar de maneira diferente, elas não recebem ali o acolhimento devido, né. Então, saúde mental ela é construída através de várias frentes. Tem pessoas que fazem uma atividade física, contribui, né. Às vezes o próprio processo, como a NR1 traz, né, a clareza dos papéis. Às vezes a pessoa ela é aquela mais fechada ali no trabalho, ela não sabe o que é o papel dela, né, quais são as atividades que ela tem, a obrigatoriedade, aí vai incluindo mais atividades e como é que essa pessoa vai se sentindo dentro desse cenário. Então, eh a NR1 vem com a atualização para que a empresa entenda nisso, e ela precisa trabalhar de maneira preventiva. Por exemplo, tem pessoas que podem fazer hoje um diagnóstico, ou por as empresas não por as pessoas não confiarem muito, ou realmente porque a empresa está uma empresa saudável, dá ali os indicadores todos bons, né. Mas isso não impede de que a empresa precisa trabalhar a saúde mental corporativa que a gente fala. Por quê? Porque pode ser que as pessoas não, né, não se colocaram ali, e principalmente porque é algo contínuo. Nós somos humanos, nós não deixamos na porta da rua para entrar na empresa as nossas questões, Sim. né. Nós somos seres integrais e também não deixamos, na empresa para ir para casa,
né? E aí a gente entra em uma série de outros temas, né? Pessoas que trabalham, né, em empresas familiares, né, pessoas que trabalham com profissionais de confiança, amigos de longa data, sociedades que muitas vezes são desfeitas ali por falta de planejamento, falta da parte mais estrutural que daria a base ali para prevenir esses processos. Mas a gente já avançou bastante em termos de saúde mental, mas ainda está bem distante. As pessoas elas realmente precisam. A gente vê taxas de suicídio também aumentando bastante, principalmente entre os homens que têm mais dificuldade ali de entrar nesse processo. E fico feliz, né, com esse novo passo da NR1 e a oportunidade de termos esse cuidado. Você falou, em clareza de papéis, né. Sim, Muitas vezes essa clareza, ela é atropelada pela própria mudança, nos processos de comunicação, nos processos, de sistemas, em novas habilidades, novas sim. atitudes, que muitas vezes é impactada por um jovem que chega numa empresa Uhum. com metade da idade, metade do Sim, salário e que entrega o dobro do que aquele que está sim, ali, né. sim. Tem isso também. Então, como é que se dá essa questão? Como é que a empresa, deve ser orientada? Porque aí é uma orientação que talvez tenha que ser externa, né, Uhum. para que esse empresário comece a perceber essa necessidade de Sim, se criar um ambiente, que seja de crescimento, né, de formação de uma equipe sim, longeva. sim. E eu vi uma empresa, né, recentemente, vi isso na minha família, uma filha minha, e que depois que ela estava empregada na empresa, percebeu que a política da empresa era contratar, durante aqueles 90 dias de Sim, de de experiência. experiência, e que o turnover era algo que fazia parte da Gera filosofia da cultura. empresa, da cultura Sim, da empresa, sim, né, para diminuir custo. Quer sim. dizer, são situações que a gente se depara aí É. nesse. Tem muitas irregularidades, né, eu percebo que muita coisa é por falta de informação, algumas são de má fé mesmo, Uhum, né, mas tem a questão da falta de informação, tem a falta de uma pessoa especializada para falar daquele assunto, para trazer os riscos, as atualizações da legislação. E aquilo que eu falei há pouco, né, a empresa muitas vezes não se preocupa com a reputação dela, e aí as redes sociais estão aí, né, sim, nós temos blogs de avaliação de empresas, sim, né, as áreas apesar de tudo, as pessoas se conhecem muito, participam de grupos e sabem, né, quando algo ali acontece, é uma empresa que tem uma rotatividade grande. E, eu até me atrevo a falar que são empresas que não levantam bem seus indicadores, porque se ela levantar bem, ela vai perceber o quanto ela está tendo de custo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas em que, mesmo sendo psicóloga no RH, eu entendia que eu preciso falar de custos, né, certo, e de investimento. E, eu precisava promover ações e eu precisava reduzir custos. E aí o que que a gente observa, por exemplo, no turnover? Uma pessoa que passa pouco tempo, a empresa tem custo com o exame médico, primeiro tem com o tempo, né, de sim, seleção. Se não levantar bem o perfil, não definir bem que profissional é esse, também perde, né. Então perde tempo, perde com fardamento, perde com EPIs, né, perde com o tempo de treinamento daquele profissional, que é envolvendo outros profissionais, perde com a insatisfação da equipe que tem um luto, porque o colega mal chegou e já está saindo. uhum. Então tem uma série de impactos que são mais subjetivos, assim, mas que você trazendo em termos de indicadores, o dono consegue visualizar. Né, então, isso muitas vezes acontece, às vezes é o papel do RH, às vezes é o papel de alguém ali na gestão administrativa, que precisa mostrar que essa rotatividade não é tão interessante. Eu também costumo considerar que, independente do tempo que as pessoas passem nas empresas, que elas consigam contribuir da melhor forma e sair da melhor forma, porque da mesma forma que a entrada é importante, a saída também pesa bastante. Por quê? Uma relação saudável de trabalho, essa pessoa ela vai treinar quem vem, né, isso vai trazer mais segurança para o novo colaborador, né. Ela vai indicar aquela empresa, porque ela pode estar indo para uma empresa de outro segmento, vai manter uma relação e que talvez até retornar em outro momento da empresa, né. Sim. Então tem uma série
de coisas importantes que podem acontecer a partir de uma definição clara de papéis. Primeiro é realmente a empresa saber o que ela precisa, porque quando está ali na loucura, tem equipe muito enxuta para contratar, quer aquele profissional que tem tudo, e a gente sabe que ninguém é perfeito. E o processo de um profissional, ele precisa ser adaptado. Muitas vezes você está contratando um profissional que ele tem uma expertise por conta das experiências anteriores, mas é diferente um analista de RH em uma empresa de tal segmento, com tal porte de colaboradores, enfim, para uma outra empresa que tem outra cultura, uma outra gestão. Então, isso tudo faz parte, né? Por isso que a gente fala muito do onboard, que é aquele processo ali da integração. E o processo de 90 dias, ele serve tanto para a empresa quanto para o Sim, funcionário. Então, pode ser também que a pessoa ela identifique que ela não era bem aquilo que sim, ela tinha interesse. E sim. o jovem, tanto o estagiário como o jovem aprendiz, né, que é um programa que eu acho interessantíssimo, Uhum, eu costumo falar com eles também sobre isso, né. uhum. Essa é uma oportunidade de você aprender a fazer algo, né, que se pode se tornar uma futura profissão sua, como também dizer: "Olha, eu não é isso que eu Não penso é a para o meu minha. futuro", Uhum. né. E eu percebo que essa atual geração, ela está sendo mais, verdadeira com o que ela sente em termos de satisfação profissional, mas pouco flexível também para adaptações necessárias, já que no trabalho a gente não vai ter ali só aquilo que de fato a gente gosta. O que me preocupa com essa mistura com essa integração das idades, muitas vezes um dos desafios, é justamente porque em muitas empresas se encontram pessoas insatisfeitas. Aí esse jovem chega cheio de Sim, energia, empolgado, e vê: "Meu Deus, eu vou me tornar esse profissional ou essa pessoa", sim. né, ou ver seus pais dessa forma. Então, a gente também, como profissional, colaborador de uma empresa, nós somos referência para esses jovens, então a gente precisa fortalecer isso. É, porque boas práticas, nas empresas vêm a partir dessa vivência, de quem está com a barriga no balcão, quem está Uhum. ali vivenciando o dia a dia de Sim. frente do cliente, né, implementando novas dando sugestões para Uhum. novas práticas, para que, Sim, né, se sim. melhore o ambiente, se aumente a competitividade, se diminua custo, se, faça o processo de expansão. Na sua opinião agora, qual que é os principais entraves hoje para que a gente possa ter uma norma bem aplicada? O que está ainda faltando? Você já falou que existe uma cartilha, já teve um ano inteiro de adiamento para, Sim. ela entrar em vigor a fiscalização, mas está faltando mais alguma coisa além de educação? Pronto. É importante que a gente tenha os instrumentos, mas é importante que a gente aplique eles corretamente. Então, na psicologia a gente fala, né, a consciência é importantíssimo, Uhum, mas ela precisa de ação. E na prática das organizações é a mesma coisa. Então, nós estamos com todas as ferramentas, mas nós precisamos saber quem são esses profissionais que vão realizar isso, porque a empresa entende que é, às vezes, o papel ali do RH, mas o RH não sabe exatamente, porque é tudo novo, né? sim. Então, é importante reconhecer que é um aprendizado, né? Ter a humildade de dizer que a gente vai construir também muita coisa juntos. Mas o que está faltando realmente é se apropriar para ver os primeiros passos. Não tem como a empresa se adequar 100%. Como eu falei, muitas vezes ela tem problemas operacionais, processuais e de planejamento. Então, minha recomendação para as empresas é que elas, mesmo com a empresa sem parar, que a gente não tem como parar, elas olhem para elas, né, e façam o que está sendo recomendado, que é o diagnóstico, primeiro para saber a realidade dela, né, sobre a estrutura, né, dos seus setores, para que a partir daí, dessa estrutura, dessa organização, ela em conjunto gerencie os fatores psicossociais, porque não tem mais prazo, né, e não é só levantar e colocar no documento, é realmente qual é o plano de ação, inclusive o plano de ação precisa estar definido com pessoas responsáveis por aquilo, né, ou áreas responsáveis, para que ele realmente aconteça, né. Então, é um trabalho conjunto, é preciso flexibilidade das pessoas, abertura e consciência, né, porque a comunicação ela precisa estar em todas as vias, tanto por parte do colaborador quanto por parte da empresa. A intenção não é que, as pessoas utilizem a fragilidade da empresa também como algo exclusivamente para punir a empresa.
né? Então, assim, eu dentro desse ambiente, de que forma eu contribuo? Eu trouxe para a empresa também os desafios que eu tenho. Olha, eu não sei exatamente o que eu preciso ter clareza sobre os meus papéis. O líder, reconhecer, olha, eu não estou preparado, eu preciso buscar uma assessoria externa para mim e preciso que a empresa me apoie aí nos meus desenvolvimentos de competências. Então, caso a empresa precise de uma terceirização desses serviços, além da Onyx, né, ser uma empresa que trabalha com vários, né, de maneira integral, em relação aos processos, a gente consegue ali fazer os diagnósticos por área, né, para poder traçar esse plano de ação. Eu percebo, como eu disse desde o início, que muitas empresas não precisam somente do processo da atualização da NR1, ela precisa parar para organizar os seus processos de modo geral. Organizar a cabeça do seu líder maior, do dono, dos sócios, Isso. muitas vezes, para que É. eles possam, né, Até trabalhar porque essa aplicação não é só para operação, né? A isso. empresa acha que vai vir e aplicar com a galera da operação, não. Todo mundo está envolvido, todo mundo é submetido e Uhum. todo mundo pode ser agente, né? Tanto na construção como ser um agente negativo. Perfeito. E com relação agora à Onyx, fale um pouco sobre a Pronto, Onyx. vamos lá. Fiquei curioso para conhecer essas soluções empresariais aí que vocês oferecem. Bom, é um orgulho para mim fazer parte dessa empresa. Hoje nós somos 4 amigos e profissionais que atuam ali. Todos sêniores, todos Todos sêniores, todos já vieram atuaram na área de grandes liderança, né? empresas. De empresas de segmentos Uhum, diferentes, especialistas em suas áreas, uhum. não só em termos de título, mas na prática, na vivência. Então, hoje a gente tem ali o Daniel na parte mais institucional, administrativa, temos Fernanda na parte financeira, né? Eu com a parte ali de gestão de pessoas, né? E essa parte de saúde mental corporativa, e o Zé Roberto na parte de suprimentos, que envolve compras, né? De modo geral ali a parte almoxarifado. São quatro sócios, então. 4 sócios e a nossa intenção é atuar ali, com as empresas de maneira integral, fazendo um diagnóstico que muitas vezes ela pode ali estar terceirizando consultorias separadas. Certo. E o negócio ele precisa ser visto nessas camadas, né, em todas essas camadas. Então a gente oferece serviço de assessoria, oferece serviço de consultoria, né, pode ser algo, centralizado em uma área, né, que a empresa entenda, mas muitas vezes a gente se pega, como eu te falei, vendo ali a necessidade da estrutura como um todo e pode ser para a estrutura como um todo. Nós estamos ali atuando com empresas de pequeno, médio porte, Sim. né, em geral, esses empresários ali que começaram sem muito planejamento e precisam da estruturação. Muitas vezes a empresa não tem, por exemplo, como contratar uma gestão, um gerente para sua empresa, ou alguém que vai direcionar, então ter um serviço terceirizado auxilia bastante. Então a gente se uniu aí, unimos nossas forças Sim. para poder fazer essa transformação aí. Inclusive a Onyx, ela tem esse nome, né, justamente por ser uma pedra preciosa que busca ali, através da sua energia, da energia do universo, fazer esse processo de reenergizar de outras formas, então ver outras possibilidades. É isso que a gente faz nas empresas. Maravilha, porque o que nós estamos vendo é que longevidade não é mais garantia de permanência no mercado, Isso. né? Grandes, independente do porte, né? Grandes conglomerados Sim, brasileiros, internacionais, sucumbiram pela não percepção dessa necessidade, muitas vezes, de um acompanhamento externo, sim. né? De alguém que oriente, Especializar, né? Que sim. possa chegar a mostrar caminhos, Uhum. dar novas possibilidades e terminam ficando no meio do caminho. Então, as empresas, vocês trabalham também com processos sucessórios, acompanhamento de novas Sim, lideranças dentro do sim. negócio? A gente trabalha com o processo da empresa desde o seu início ali, Uhum. da formação, até a parte da estruturação, treinamento, assessoria, que pode ser pontual para, por exemplo, no meu segmento ali, desenvolvimento de líderes, né? Ou assessoria ali de um Então, você setor trabalha na financeiro, alta administração, na trabalho média e também no campo também operacional. no campo operacional. Olha E só. essa bagagem da gente ali de estrutura, né? De vivência, não só profissional, mas de vivência mesmo. Eu costumo dizer que eu vi na prática, Sim. quando eu era vendedora, o que era promover uma Você pessoa tecnicamente foi boa. vendedora Fui também? vendedora há muitos anos atrás. É. Então, o que é promover uma pessoa tecnicamente muito boa a uma liderança e ela comprometer todo um time. Então, Uhum. E a si própria, e a si né? própria. Então, assim, falta esse processo de acompanhamento no desenvolvimento. E falta a gente se reconhecer como profissional. Às vezes a gente não está pronto,
mas a empresa está dando a oportunidade. Então, assim, a relação como qualquer outra, existe corresponsabilidade. Então, se o líder ele está em uma determinada empresa, adotando uma determinada postura, ele está tendo a permissão para que isso aconteça, ou talvez não está tendo ali a devida orientação, né, para que ele se desenvolva. E aí isso pode se desdobrar em processos mais críticos. Uhum. Como autossabotagem, por Como exemplo, né? autossabotagem, como os processos de assédio que podem ocorrer, Uhum. né. Muitos líderes, eles têm o que a gente chama de dominância, né, eles têm aquela questão mais de foco em resultado, e se ele tem uma certa agressividade e não consegue canalizá-la bem, naturalmente ele vai acabar, infelizmente, acometendo ali uma reação não tão adequada, né, se a gente for pensar em assédio moral, por exemplo. Mas se Entendi. você seleciona bem, levanta o perfil do seu líder, sabe que ele precisa cuidar desses gaps e divide com ele essa responsabilidade, possivelmente ele vai conseguir canalizar essa energia de uma maneira mais adequada, porque é um dado dele e possivelmente ele não vai fugir disso. Chefia e liderança não é somente matéria de escola de administração, é Isso, prática. E exato. isso, É, muitas vezes, o chefe precisa ser exercitado é. para E gerir atividade de. pessoas é desafiador Aham. e equipes sempre serão heterogêneas. Não tem isso de equipe rodando, às vezes você está com a equipe ali completinha, existe um afastamento, Deus livre e guarde um alguém se falecer, uma mudança, a pessoa ela hoje muda de estado, muda até o próprio crescimento da empresa, às vezes você pega ali e faz mudanças até sem planejamento, porque a empresa está crescendo. Então, o líder ele precisa ser flexível a Muitas isso. empresas, né, entram nesse processo Sim, de crise e de crescimento. crise de Chega num crescimento. processo e não Uhum. sabe o que fazer para Sim, poder o expandir. processo de sucessão, porque às vezes é o sonho do pai, é o sonho da mãe, mas não é o sonho do Do filho. E aí, como fazer esse processo? Também já vivenciei isso na prática, Uhum. né, em empresas que eu trabalhei, e foi muito bacana, porque a empresa ela precisou olhar para isso e contratar profissionais ou terceirizar alguns serviços para que o filho acompanhasse e não vivenciasse diretamente a prática operacional. Tamires, gostaria muito de agradecer esse momento, foi um momento muito rico, né? Você gentilmente veio aqui, está aqui também o Daniel. Daniel é meu primo, meu querido, nasceu no mesmo dia que eu, mas está aqui no bastidor acompanhando, mas a gente teve um foco hoje mais direcionado Uhum, para a questão da NR1, sim. dessa nova eh, Dessa dessa atualização, né. atualização da norma que Tamir Sim. já nos esclareceu que já existe já há muitos anos, mas que agora passa a ser fiscalizada de fato Com essa e demanda com dos essa aspectos demanda psicossociais. que não era É. prevista lá Há um atrás, tempo há um atrás. tempo E, atrás. infelizmente, algumas empresas elas podem ser fiscalizadas e serem pegas, inclusive, sem aplicar a norma, quando elas já deveriam estar ali aplicando. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Sim. em nome da Onyx. É uma empresa que vale a pena aí vocês conhecerem também, Uhum. né, a nossa empresa. Podem nos seguir aí nas redes sociais, @Onyx Gestão. Lá também tem os nossos contatos, pra Repita, arroba Onyx Gestão. Onyx Gestão. Isso. Então, E nos conheçam melhor, né, busquem ali conhecer o nosso trabalho. Convido as empresas aí a fazerem não só o diagnóstico psicossocial, mas fazerem o diagnóstico das suas empresas, né, dos seus processos, que a gente está aqui para contribuir, esse é o nosso servir. e aqui nós estamos aproveitando, estamos aqui numa casa bicentenária, 215 anos da Associação Comercial da Bahia, quem nos acolhe na UniACB, e também já fez o convite para que vocês possam fazer parte aqui desse time, né, Sim, dessa casa de pressão, essa casa que congrega empresários para que juntos possam reivindicar, possam aumentar sua competitividade, possam uhum. buscar e contribuir com a sociedade como um todo. Muito Então, bacana, a gente fica feliz com esse convite também. é a primeira casa associativa das Américas e da Isso, Península Ibérica. Então, deve sempre ser um todos os lugar nossos lindo. convidados, além de ser um belíssimo local, Sim, todos os 200 e quase 15 anos aqui nesse mesmo local, nessa mesma casa. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, da Onyx, desse esclarecimento
atendimento, foi muito legal, e a gente vai ver possibilidades de como você levar mais Sim, essas informações, como a Onyx poder contribuir, sim. levando informação não só aqui através do nosso Aula Aberta, o nosso podcast, mas também no ambiente de outras entidades Uhum, sim. associativas aqui do nosso estado. Conte conosco. Tá bem? Muito obrigado. Geisa, muito obrigado pela participação, Murilo, Dan. Encerra-se o nosso aula aberta na UniACB, na Universidade Aberta da Associação Comercial, no nosso IAI podcast, no www.iai.com.br. Abraço a todos.